Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje do Falando de Ioiô, a gente vai ter um vídeo aqui mais técnico, né? Uma análise mais aprofundada a respeito dos freestyles das apresentações do último Campeonato Brasileiro de Ioiô que rolou aí nesse ano 2021 recentemente. E o que a gente vai olhar aqui, ter uma análise mais completa e aprofundada, é a respeito da modalidade 1A, né, que é a categoria mais importante do ioiô de rolamento. A gente vai dar uma olhada nos freestyles de 3 minutos da grande final. Lembrando que aqui eu vou apenas colocar a minha opinião, vou deixar a pontuação rolando a respeito do que eu acho justo, né, na questão dos cliques, que compõem 60% da nota. Só lembrando que eu não fui juiz no campeonato, porque afinal de contas eu estava jogando, né, então... E afinal de contas a gente vai dar uma olhada aqui para ver como que foi o nível do pessoal, ver o que cada um pode melhorar, o que a gente pode aprender a respeito, né, para ter uma apresentação melhor e evoluir no ioiô nos campeonatos aí no futuro, beleza? Então... vamos agora dar uma analisada bem aprofundada aí na final do Campeonato Brasileiro de Ioiô. Vamos lá. Vamos começar aqui, pessoal, com o Lucas Red. O Lucas Red, que foi o que se classificou em último colocado na preliminar, ele se classificou em nono, né, e ficou em 10º aí na grande final. Ele que está jogando com o Balrog da Fênix. Bom, a apresentação já começa agora e eu tenho algumas coisinhas para falar. Me deu a sensação de que ele não treinou, ele não montou um freestyle propriamente dito, tá? Por que isso? Bom, no começo aí, como vocês conseguem perceber, ele até começa bem com várias manobras, vários elementos que dão ponto, até uma pequena sincronia aí logo no começo. Só que ele já acaba errando algumas coisas, isso vai aos poucos diminuindo a nota dele, diminuindo os cliques dele, né, a pontuação dele, né, e comprometendo a nota até o final. Mas eu digo que eu acho que ele não praticou direito, porque eu imagino que ele não tenha imaginado que fosse se classificar pra final, coisa do tipo, né? Mas ele se classificou, tanto é que ele usou a mesma música, né, da eliminatória, ele usou a mesma música na final. E tem várias manobras aí que a gente vai ver ao longo da apresentação que foram repetidas, né? E como a gente sabe, manobra repetida não garante ponto. Então tá, pessoal, ele joga com uma certa velocidade, ele tem uma série de elementos, só que até o momento ele já teve vários erros aí, apesar de ter começado bem, né, ele tá com vários erros e algumas manobras repetidas, certo? Alguns elementos aí que são legais, que eu acho que dão ponto, que vale a pena colocar no freestyle, mas alguns elementos repetidos também. Aí você vê que a música muda de ritmo, ele muda um pouquinho de ritmo, né, faz uma nova manobra que ele não tinha feito antes. Só que, lógico, uma coisa que eu sempre comento é os erros elevados, né, prejudicam muito a sua apresentação e tudo que você vai fazer. Veja que alguns erros aí ele até demora um pouquinho para se recuperar, para jogar o ioiô de novo e fazer, né, dar continuidade às manobras e aos combos. Uma coisa que eu acho que fica evidente aqui, pelo menos pra mim, é que a gente percebe que a sincronia com a música, fora um momento ou outro pontual, foi bem fraca, né? Afinal de contas, é uma música que, digamos assim, ela é cadenciada e as manobras elas não estão, digamos assim, conversando com o ritmo da música. Aí você percebe, ele tem várias manobras, só que ele tá errando bastantinho, então muitas coisas ele acaba não pontuando. E algumas coisas ali, se você olhar com atenção, são manobras repetidas que eu não dou ponto. Aí uma parada no ioiô, que é um erro um pouquinho mais grave, né, que é uma penalidade. E aí, pessoal? O que eu posso dizer é o seguinte, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente reparar aqui é a movimentação no palco. Perceba, durante quase a apresentação inteira ele ficou rigorosamente no mesmo lugar, ele não aproveitou a questão da profundidade do palco, né, da largura do palco, nem tentou, digamos assim, se conectar com a plateia de alguma forma, né? Seja olhando para a plateia em alguns momentos ou coisas do tipo. Algumas manobras interessantes aí que ele fez. Várias vezes ele faz um regen, né, que é quando você vai pegar o ioiô, mas você arremessa ele de novo antes de pegar ele, né? Só que isso não caracteriza ponto pelo sistema atual, né? Apesar de ser uma manobra interessante. Alguns elementos repetidos ali, tipo aquele suicide que eu não dou ponto porque ele já fez antes, certo? E aí ele já tá chegando no final da apresentação, pessoal, mas olha só, a música terminou e ele podia ter simplesmente colocado o ioiô na mão, né? Ter pego o ioiô e colocado ele na mão. Ter feito o ioiô voltar pra mão. Mas como ele não fez isso, simplesmente agarrou o ioiô ali no final sem a cordinha estar enrolada, né? Ele teve uma penalidade de 3 pontos ali no final e isso comprometeu com certeza a nota dele ali em mais 3 pontos. Analisando aqui os resultados, você vê que ele teve uma pontuação baixa, né, no geral ali, em Technical Execution, né, ele teve 14,5 pontos, lembrando que o máximo que a gente pode ter é 60, né, 60 é a pontuação de quem fez mais cliques no campeonato em questão,
E você vê ali, ele até tem um controle interessante, mas execução pecou bastante porque ele errou muito, né? Você viu vários erros ali. E eu diria que diversidade das manobras também foi um problema. Ele teve várias manobras repetidas, né? Que ele fez o mesmo combo 2 ou 3 vezes. E não só isso, né? Algumas manobras, mesmo que diferentes, elas eram, digamos assim, do mesmo tipo. Elas eram diferentes, mas eram parecidas, né? Então isso comprometeu o Trick Diversity. Também tem a questão de uso do espaço e os aspectos de performance, né? Coreografia com a música, construção do freestyle, controle corporal, presença de palco, showmanship ali, né? Eu acho que isso foi um problema porque ele não, digamos assim, não olhou para a plateia, não se conectou com a plateia, pelo menos ao meu ver. E também a questão de ele ficar sempre parado exatamente no mesmo lugar durante a apresentação inteira, como vocês puderam observar. Eu acho que ter uma pequena movimentação no palco ajuda você a ganhar um pouco de performance na sua apresentação, no seu freestyle, né? A ganhar um pouco mais também de empatia com o público e deixar a apresentação um pouquinho mais interessante do que se você ficar apenas no mesmo lugar. E só para comentar rapidinho aqui, eu fiz um gráfico com os cliques que eu dei no freestyle dele. Você viu que ele começou bem, mas depois vários erros, ele demorou para se recuperar. Algumas vezes a pontuação não subia tanto porque ele fazia manobras repetidas e logo em seguida errava, tá? Então só para vocês terem uma ideia. Agora é a vez da gente ver aqui o freestyle do Rafael Yuri. Bom, pessoal, o que eu posso dizer? Eu gostei bastante do começo, né? Teve várias manobras ali que clicaram, que dão ponto, eu gostei de ver. Manobras ali que não ocupam um espaço tão grande, mas pro começo da apresentação faz sentido. Eu acho que a música que ele escolheu também foi bem adequada para as manobras que ele estava fazendo. Você vê, nenhum erro até o momento, só que agora, ó, ele teve um errinho e olha como ele demora um pouquinho para se recuperar. Em seguida, na manobra seguinte, ele demora um pouco para se recuperar, tá vendo? Às vezes é um errinho de nada, mas como você perde um tempinho, ele acaba pesando no fim das contas. Ó, ele se ajoelhou ali para dar um uso de espaço maior e uma ênfase nas manobras, o que é bom também. Você vê que ele já se mexe pelo palco um pouco mais, então isso ajuda você a ter uma performance superior, né? Manobra por cima da cabeça, que é bem difícil. Aí ele continua fazendo mais algumas manobras. Até o momento poucos erros, né? Pouca coisa errada. Você vê, ó, a música muda de ritmo, ele já muda o combo que ele tá fazendo para um outro, né? Aí, infelizmente, algum errinho que ele perdeu o combo que ele ia fazer. Aí, foi uma ideia interessante usar o braço para dar uma amplitude maior das manobras, mas infelizmente ele acabou errando, né? E fez a pontuação dele cair de novo. Aí, mais uma manobra de braço também, que ajuda a dar uma amplitude maior pros movimentos. Ó, outra manobra dessa vez no pescoço para também aumentar o uso do espaço. E você vê, no mesmo combo ele já aproveita e continua. Essa sequência eu acho muito boa, certo? Que ele usa uns triângulos falsos ali para fazer alguns suicides, eu acho que dá bastante ponto. Em seguida troca a música e ele já vai fazer outro combo. Bom, de novo, uma apresentação bem sólida até o momento, né? Poucos erros graves, assim, claro, um errinho aqui, outro ali. Ele perdeu um pouco de tempo no começo ali, mas até o momento tá indo muito bem. Então talvez seja o melhor freestyle dele no geral, até agora pelo menos, né? De palco, né? Ó, combo frontal também para dar uma diversificada nas manobras. Você vê, ó, ele muda o combo quando muda o ritmo da música. E isso eu acho que é um princípio básico que pode ajudar bastante para quem tá montando um freestyle, sabe? Quando muda o ritmo, você muda o combo. Isso ajuda bastante. Aí então ele vai fazer. Engraçado que essa manobra aí, ele infelizmente acabou errando. Foi um erro bem infeliz, porque ele também errou essa mesma manobra na preliminar, como a gente viu num outro vídeo. Daí ele trocou de ioiô, né? Ele tava com Grasshopper GTX, agora ele botou, eu acho que é um Horizon, mas eu não tenho certeza. E aí começou a complicar, porque ele começou a errar bastante, né? Essas horizontais eu não dei tanto ponto, ele até errou e tudo. E essa manobra de costas que ele ia fazer ia dar bastante ponto, ia talvez ser o ponto alto do freestyle dele, mas ele errou várias vezes, como vocês podem perceber aí. Errou uma vez, errou outra, e isso diminui muito a nota, já que os erros têm um impacto bem grande. E, infelizmente ele errou esse combo aí de costas e terminou aí a sua apresentação. Bom, indo aqui para a planilha dos resultados, o Technical Execution dele foi ali de 23.7. Eu acho que até, pelo menos pessoalmente, até seria um pouquinho mais. Para mim ele clicou bem bastante, assim. Pelo menos antes de trocar de ioiô, eu achei que ele estava indo muito bem. Execução foi um problema que a gente viu ali, principalmente depois que ele trocou de ioiô, né? Os cliques negativos começaram a pesar mais.
Mas você vê que em termos de performance, ele até que foi bem, né? Em questão de uso do espaço, coreografia, a construção do freestyle. E veja, construção tem a ver também com o ritmo que você joga em relação ao ritmo da música, né? Coreografia é mais com a batida da música, construção é mais se a música combina com o seu estilo de jogo, que foi o caso. Então, em termos de performance em geral, eu diria que foi bem, né? Pecou ali claramente na execução e perdeu 3 pontos ali no finzinho, né, por trocar de ioiô. Então a pontuação dele de 54.2 foi para 51.2. Eu acho que se ele não tivesse trocado de ioiô e tivesse acertado uma ou outra manobrinha a mais, ele ficaria pelo menos 2 posições acima do que ele ficou. Aqui para vocês verem o meu gráfico aqui com os cliques. Você viu, começou bem, depois caiu um pouquinho com aqueles erros que a gente viu que demorou um pouco para ele se recuperar. Daí ele continuou fazendo as manobras ali e lá depois dos 60 segundos ali começou a cair de novo por conta daquele combo de braço que ele errou bastante, né? E você vê ali que mais pra reta final, né, a pontuação dele começa a subir mais devagar do que antes porque ele começa a ter mais erros, né, depois que ele trocou de ioiô, né, com o ioiô azul ali, que eu acho que é um Horizon. Você vê que a pontuação acaba não subindo tanto e até no final acaba caindo por conta justamente dos erros que ele teve no combo de costas ali. Então, o combo de costas dá uma pontuação legal, pelo menos eu acredito que daria, mas os erros aí a gente consegue ver claramente o impacto dos erros na pontuação final, né? No que poderia ter sido. Bom, pessoal, agora é a hora de ver o Bernardo Peixoto no seu primeiro Campeonato Brasileiro na final aí. O Bernardo que classificou em sétimo, mas na final mandou super bem. Ele tá jogando com Exia da MK1, certo? E a gente vai ver ele jogando aí, começou. Eu acredito que, de todos os jogadores do Campeonato Brasileiro, o Bernardo talvez seja o que tem as manobras mais complexas. Se ele não for o que tem as manobras mais complexas, pelo menos desse campeonato, ele é um dos que mais tem manobras complexas. Uma coisa que eu achei interessante é que ele tem uma fluidez muito boa das manobras, sabe? As manobras, os combos, né? É bonito de ver, é bonito de ver ele jogando. As manobras fluem bem de uma para outra, sabe? Boas transições, algumas manobras difíceis que eu dou até mais de um clique. Enfim, uma ótima apresentação em termos de manobras. Aí ele já vai para um combo frontal que, por mais que não seja tão complexo quanto boa parte de suas manobras, é bom para dar uma diversificada nas manobras e também ter uma pontuação boa na questão dos cliques. Aí ele acertou uma manobra bem difícil, né, que é um Hulk menos 3.5, que eu dou bastante ponto, né, que eu dou 3 cliques. E de novo aí, volta para as manobras mais complexas. O que eu acho que pode ter prejudicado ele, assim, uma coisa que eu tava reparando enquanto eu tava dando a pontuação, revendo aqui, nossa, manobras muito difíceis mesmo. Que eu achei que entre um combo e outro, ele demorava um pouco pra terminar um combo, olha só, e começar outro, certo? Eu acho que, de repente, se ele conseguisse enxugar um pouquinho essa etapa entre os combos, poderia ser uma boa pra ele até colocar mais manobras no freestyle dele. Como ele usa uma corda longa e manobras complexas, né, acaba que muitas manobras que ele faz não são tão rápidas aí em termos de pontuação, não é tanta pontuação, mas ele teve não teve tantos erros, ele acertou boa parte das manobras difíceis que ele ia fazer, né, várias manobras, como eu disse pra vocês, que fluem muito bem, então é realmente muito bom de assistir ele jogando, não à toa que ele ficou em 4º lugar. Só que assim, ó, de novo, ó, ele terminou um combo, você percebe que até que demora um tempinho pra ele ir pra próxima. E isso também deixa evidente um outro aspecto que claramente foi o que deixou ele fora do top 3, que é a questão da performance. Ó, e um combo de braço que dá uma variação nas manobras também, que eu achei bem legal dele ter colocado, mas é a questão da performance. E eu acho que isso está principalmente associado à escolha da música. Lembra que no Rafael e Yuri, que a gente viu agora há pouco, eu falei que era legal quando a música mudava de ritmo e ele fazia outro combo? Pois é, aqui você percebe que a música quase o tempo todo é meio que a mesma coisa, né? Ela não tem uma mudança de ritmo muito significativa para você conseguir ter uma sincronia boa, uma construção de freestyle boa e, consequentemente, uma performance boa, né? Então, aí agora ele começa a fazer a horizontal dele para finalizar, que é super difícil e muito bom, cheio de elementos complicados que ele acertou a maioria. E aí no finalzinho, infelizmente, ele acabou errando, que seria mais uma manobra super difícil. E olha só, ele também não terminou com o ioiô na mão, assim como o Lucas Red, que a gente viu agora há pouco, certo, pessoal?
Bom, aqui olhando a tabela de resultados, a gente percebe que ele teve uma pontuação bem alta em Technical Execution, que são os cliques ali que a gente estava vendo, né? Essa é a pontuação oficial que está aparecendo aí. Então, em termos de manobras, ele tem várias manobras complexas, difíceis de executar, né? E isso, é claro, favorece bastante a pontuação dele, né? Então, mesmo ele não jogando tão rápido e tendo, digamos assim, uma demora entre um combo e outro, né? Ele fez bastante pontos, certo? Então, execução, controle, diversidade das manobras foi tudo muito bem, mas a gente consegue perceber claramente que prejudicou um pouco ele foi a questão da performance ali, né? Os demais critérios. Uso do espaço, coreografia com a música, né? Construção do freestyle, controle corporal. Eu acho que todos esses critérios eles vão ser beneficiados com uma escolha de música que, digamos assim, faça mais sentido com as manobras que você está fazendo. Até combinou com as manobras que ele estava fazendo ali, só que não tanto porque a música, como eu falei pra vocês, ela não tem muitos momentos marcantes, muitas mudanças de ritmo. Isso acaba prejudicando um pouco, né, pra você tentar sincronizar e, consequentemente, ter uma performance boa. Ele até teve uma nota boa em performance ali, né, em showmanship, mas controle corporal, né, que é dar digamos assim, usar o movimento corporal para fazer parte das manobras. A gente viu, por exemplo, que o Rafael Yuri se ajoelhou numa parte ali, ele fazia algumas pausas específicas com o movimento corporal justamente para dar uma ênfase na manobra, certo? Algo que não ficou tão evidente no freestyle do Bernardo. Mas fora isso, em termos de manobras, talvez tenha sido o meu freestyle preferido, porque muitas manobras difíceis, ele não errou muita coisa. Infelizmente ele errou ali o finalzinho, então isso acabou prejudicando ele, né? A penalidade ali ficou evidente, porque ele não terminou com o ioiô enrolado na mão. Aqui para vocês verem o gráfico aqui, no meio eu achei que não ficou tão bom, né? Tá, mas lá pelo meio do freestyle eu acho que alguns erros comprometeram, né, o que ele ia fazer. Ele acabou não tendo uma pontuação muito boa, principalmente ali no meio do freestyle, vocês conseguem perceber. E claro, o finalzinho ali, como ele errou, infelizmente, né, acabou caindo um pouquinho a pontuação dele no final. E eu acho que dá pra perceber também nesse gráfico algumas pausas que ele faz, que, né, o tempo passa e a pontuação dele continua a mesma por conta, né, dessas pausas entre um combo e outro. Mas é difícil jogar rápido porque para fazer as manobras complexas que ele faz, ele usa uma corda bem comprida, e quando você usa uma corda bem comprida, é bem mais complicado você jogar rápido mesmo. Isso nos leva ao nosso próximo jogador, o Guilherme Fragoso, pessoal. Ele que desde 2017, se não me engano, já estava no top 5, né? Dessa vez ele não ficou no top 5, ficou em sexto, mas não porque ele regrediu em questão de habilidade, em questão de freestyle. Eu acho que talvez tenha sido o melhor freestyle dele presencial até agora. Se não foi o melhor, tá perto como um dos melhores, junto com o de 2018, acredito. De 2020 também foi muito bom. Mas assim, foi um freestyle muito bom pelo seguinte motivo. A gente viu aqui como os erros impactam tudo. E no caso do Guilherme, ele é um ponto fora da curva nesse sentido, porque ele é disparado o que menos erra no palco. E eu não tô falando só desse ano não, tô falando sempre, né? Ele sempre erra menos que os outros. Veja, em questão de complexidade, ele tem uma complexidade menor de elementos, de manobras, do que propriamente o Bernardo, o Rafael Yuri, certo? Que a gente viu antes, pelo menos em boa parte. Claro, ele tem umas manobras para dar uma diversificada, por exemplo, o combo do braço eu acho bom, né? Ele tem alguns elementos definidos que eu pontuo sem dó nem piedade ali, né, pra garantir o ponto. Vê alguns errinhos, mas de novo, nada que prejudique a apresentação como um todo, certo? Então ele provavelmente saiu bem satisfeito do palco, porque ele acertou boa parte do que ele ia fazer. Vários elementos simples, mas que aos poucos, a gente vai perceber isso no gráfico principalmente, aos poucos vão aumentando a pontuação dele, né, e garantindo que ele fique numa boa colocação aí, em sexta colocação. A gente vê ali que de 1 em 1 ele vai aumentando a pontuação, e ele não joga tão rápido, como vocês conseguem perceber, né? Eu acho que em termos de, ao contrário dos outros, que com certeza errar menos vai melhorar, né, no freestyle, no caso do Guilherme eu acho que nem tanto, né? É difícil errar muito menos do que isso, né? Então, mesmo se ele não tivesse errado nada, ele não ganharia, né? Talvez não ficasse no top 3, não sei, mesmo com 0 erros. Só que aí você vê que ele faz o feijão com arroz ali, né? Digamos assim, faz um combo um pouco mais rápido, uma manobra com o braço, alguns elementos na horizontal que eu pontuo, né? Aos pouquinhos, e ele aumenta a pontuação. Aí uma coisa que eu achei, que eu
eu acho interessante falar é que você viu, ele ficou no meio do palco, ele pediu o apoio do público e voltou para o meio do palco, né? Então acho que ele poderia, de repente, explorar um pouquinho mais a questão da presença de palco, né? Ele foi pra lateral ali só pra chamar o público, tá vendo? E voltou pro meio. Eu acho que de repente fazer uma manobra no meio do palco, outra um pouco mais do lado, outra um pouco mais do outro lado, pode ajudar você a ter uma performance um pouco melhor, né? Uma presença de palco um pouco melhor. Mas no geral, né, os erros, como eu disse pra vocês, sempre atrapalham tudo. Então, nesse caso aí, né, o que eu posso dizer é que os erros não atrapalharam ele porque ele praticamente não teve erros, né? Considerando um freestyle de 3 minutos, foi uma apresentação bem limpa. Olhando aqui na tabela de resultados, o que dá pra perceber? Ó, em Technical Execution, ele teve uma pontuação, digamos assim, bem menor que do Bernardo, que a gente viu agora há pouco, né? Porque ele joga mais devagar, eu acho que até mais devagar do que o Bernardo, e não pontua tanto porque as manobras que ele faz são de uma complexidade e de uma dificuldade menores, né? Ele joga seguro, é bem visível que ele joga seguro. Tanto é que a execução e controle dele tá muito bom, né? Você viu, ele teve muito poucos erros. Em questão de diversidade das manobras, talvez ele pudesse melhorar. Você vê, ele até tem manobras diversificadas, né? Ele joga na horizontal, ele faz um combo mais rápido, um combo com mais meta tricks, né? Que são aquelas manobras feitas para pontuar em campeonato, digamos assim, né? Então ele faz um combo frontal, só que talvez alguma coisa um pouco mais difícil, um pouco mais arriscada poderia ajudar a apresentação dele, né? Eu acredito talvez colocar mais elementos, deixar o freestyle um pouco mais denso. Só que, lógico, tem o contraponto disso, que é, quanto mais manobras você colocar na sua apresentação e quanto mais manobras difíceis você colocar, mais elevados, né, são os seus erros, mais erros você tem. Então, se ele conseguir de alguma forma manter esse controle, essa execução, adicionando manobras mais difíceis, mais arriscadas, né, pode auxiliar ele. Eu acho que também a questão de... Ele teve ali boa avaliação até nos critérios de performance, né? Coreografia, construção. Só que body control, showmanship ali ficou um pouco abaixo do que poderia. A música ali, por mais que eu goste da música em si, talvez não tenha combinado tanto, né, com as manobras que ele fez, pelo menos não em todo momento. Ele também usou aquela premissa que eu falei antes de quando a música muda de ritmo, você muda o combo, né? Você começa outro combo para ter uma sincronia razoável, né? Só que eu acho que em alguns momentos não teve uma sincronia tão boa, né? Quer dizer, a sincronia com a música até foi boa, mas eu acho que a música não teve alguns momentos muito marcantes para que o showmanship ali ficasse mais evidente, né? Então acho que a questão aqui é talvez tentar manobras mais difíceis mesmo, mais arriscadas, ou então deixar o freestyle mais denso, né? Dava para fazer de repente as mesmas manobras e de repente adicionar algum elemento ou outro a mais, justamente para conseguir aumentar um pouco a pontuação, certo? Mas fora isso, excelente freestyle do Guilherme Fragoso aí, que ficou na 6ª colocação. E só para não esquecer também, olha que interessante o gráfico aqui que eu montei, né, pelo menos da minha pontuação que eu dei para o Guilherme Fragoso. Percebe que é quase uma reta, né? É um freestyle muito cadenciado que aos pouquinhos, né, de um em um, ele vai conseguindo uma pontuação bastante boa aí, que coloca ele na 6ª colocação, perto ali do top 5 que ele já teve várias vezes, né? Então, eu acho que de repente para aumentar ali a questão de performance, aumentar a questão ali de empatia com o público, pode ser uma boa tentar adicionar algum elemento mais difícil, mais marcante, né, que lógico vai elevar o risco e a chance de você ter um freestyle com mais erros, mas é uma abordagem que a gente pode pensar aí. E o nosso próximo jogador aqui que a gente vai analisar é o Hideki Yasuda, pessoal. O Hideki, que pelo que eu tinha entendido, não tinha montado um freestyle direito, pelo menos até saber que tinha sido classificado de manhã. Ele meio que não ia participar, daí mudou de ideia no dia, alguma coisa assim. E é engraçado, porque por mais que ele não tenha, digamos assim, se preparado com antecedência, como eu acredito que ele tenha feito em outros anos, o freestyle dele não ficou abaixo do que ele fazia antes, então... É uma coisa bem interessante, assim. Talvez ele não tenha praticado freestyle, mas os combos que ele colocou estavam bem dominados, assim, né? Então é uma coisa interessante de se comentar. Ele joga mais rápido do que o próprio Guilherme Fragoso, certo? Só que ele também tem mais erros, e isso fez com que a pontuação dele
né, ficasse um pouquinho abaixo. Aqui a gente consegue perceber, né, a questão dos prós e contras de você ter um freestyle bem cadenciado e adicionar alguns elementos a mais, né? No caso do Hideki, ele joga um pouco mais rápido que o Guilherme Fragoso e coloca alguns elementos a mais, né, se for contar em quantidade de manobras que tem, né? Aí você vê, a pontuação dele vai aumentando aos poucos porque ele acertou uma sequência muito boa, inclusive. Só que ele também erra mais, então a pontuação dele, ele tem mais pontos positivos e mais pontos negativos também, né? Então é uma coisa a gente analisar aí. Mas no geral, você percebe uma coisa. Ao contrário, por exemplo, dos primeiros erros que a gente viu lá no Rafael Yuri, né, na apresentação, praticamente todos os erros que ele teve até agora foram erros que ele se recuperou muito rápido. Então, foram erros que, digamos assim, não impactaram na manobra seguinte que ele ia fazer. Então, várias manobras aí que eu dou ponto, né, que são bem, digamos assim, nítidas, né, que tem um certo nível de dificuldade para você atribuir o clique. Né? Então, de 1 em 1 também ele tá conseguindo, às vezes algum elemento mais difícil, mais arriscado que eu dou 2, né, mas a maioria 1. E aos poucos ele vai tendo uma pontuação boa. Uma coisa que eu achei que eu preciso comentar também é que, por mais que, além da questão dos erros, eu achei que o controle, né, pelo menos na minha opinião, o controle do Hideki também ficou um pouco abaixo do próprio Guilherme Fragoso que a gente viu agora há pouco, né? Por mais que ele tenha mais manobras, tem um freestyle mais denso, né, não tem tanto domínio, parece que ele acerta sem dar uma ênfase na manobra. Como assim? A gente viu em alguns elementos do Guilherme Fragoso que ele dava uma micropausa, digamos assim, justamente para enaltecer a manobra que ele estava fazendo. Uma coisa que eu reparo do Hideki é que muitas vezes ele faz a manobra e ele mal encaixa o ioiô na corda e ele já tá, digamos assim, tirando para fazer outra. É uma coisa que eu tenho reparado há algum tempo. Daí o que acontece? Nenhuma manobra é muito enfatizada, né? Daí, isso também tem a ver com a questão de controle corporal, né? Quando você dá uma ênfase nas manobras, que é justamente dar uma micropausa, né? Em alguns elementos específicos pra, né? Mostrar que você tá com uma postura boa no palco, que é algo que eu acho que também pode ser aprimorado no caso do Hideki. Mas é difícil fazer muitas críticas, porque afinal de contas ele montou esse freestyle no dia, já que ele nem estava pensando em participar. Essas manobras por cima da cabeça são bem difíceis, não à toa que ele errou, né? São sempre bem difíceis de acertar. Ele fez algumas horizontais também, e aí no final ele errou, pessoal. E veja, ele terminou com o ioiô na mão, só que você percebe que ele não terminou com a corda enrolada. Então, ele terminou com o ioiô na mão, mas o ioiô não estava pronto para ser jogado de novo. E isso, infelizmente, caracteriza uma penalidade. Então vamos olhar aqui na tabela, pessoal, de resultados. Veja que o Technical Execution do Hideki ficou um pouquinho abaixo do Guilherme Fragoso, que a gente viu agora há pouco. E faz sentido, né? Porque afinal de contas, ele teve mais acertos, só que ele teve mais erros também. Então, questão de execução, controle ficou um pouco comprometido, né? Em relação ao que a gente já viu antes. Uma diversidade das manobras ok. Você vê vários critérios ok que ele foi ali, né? Uso do espaço, coreografia não foi tão bom. Isso faz sentido porque foi uma música que ele, né, escolheu e montou o freestyle no dia. Então é nítido que a questão de coreografia não ia estar 100%, certo? Controle corporal eu acho que também podia ser aprimorado na questão de você dar uma ênfase em alguns elementos, né? Pra ficar claro e bem visível para quem está assistindo. E claro, performance. Eu acho que isso também tem um pouco a ver com a escolha da música sempre, né? Eu acho que a escolha da música pode ditar a performance que você vai ter, né? Então, é uma música que até tem algumas mudanças de ritmo, que quando acaba o refrão começa outra parte da música, o Hideki troca a manobra, troca o combo, né? Muda o combo, mas talvez não tenha muitos também momentos impactantes para, né, dar uma elevada ali na questão de performance em geral. Então ele ficou com uma pontuação ali de 56,7, daí menos 3 porque ele terminou com o ioiô sem estar, né, devidamente enrolado na mão. Então ele poderia ter uma pontuação um pouquinho maior, mas isso ainda deixa ele em 7º lugar. E só olhando aqui, pessoal, é um freestyle, digamos assim, quase linear também, né? Alguns erros ali no comecinho, principalmente, né? Alguns erros ali lá pela marca dos 50 segundos. E alguns errinhos ali na parte final, principalmente, que ele errou, né? Isso pesou, né? Na horizontal ali que ele errou acaba pesando um pouco. Mas um freestyle bem cadenciado e cheio de manobras ali para pontuar aos pouquinhos. Então, só para vocês terem uma ideia aí do desempenho. Vamos agora ver o freestyle aqui do Ricardo Marechal. Ricardo Marechal que recentemente ganhou o Mundial Online na categoria Over 40 para jogadores acima de 40 anos e vai se apresentar aí, né? Bom,
Como eu disse já no vídeo da preliminar, ele tem várias manobras complexas e originais, mas nem todas elas interagem exatamente com a corda, então a pontuação nem sempre é garantida, tá? Eu acho que ele começou bem, ele começou com um combo bem interessante, com uma série de elementos que eu dou ponto, então ele começou bem. Só que, assim como no caso do Rafael Yuri, ele teve alguns erros que ele demorou para se recuperar. Aí esse começo até que tá bem forte, com vários elementos, várias manobras que eu atribuo ponto, né? Só que aos poucos a gente vai perceber que os erros vão prejudicando bastante, né, a apresentação dele e aumentando o nível de erros. Aí é interessante, ó, a corda embolou bastante, ele ficou bastante tempo sem conseguir efetuar nenhuma manobra. Isso prejudica muito a nota no fim das contas, né? Porque são várias manobras ali que você deixou de fazer, certo? Em seguida ele acaba errando de novo e tudo, então a pontuação técnica dele acaba sendo comprometida. Ele tem uma boa presença de palco, ele tem uma boa, um bom controle corporal, né? Uma certa pose, uma postura para fazer as manobras, isso fica bem evidente, principalmente depois, nas manobras que ele usa, né? Usa as pernas, os braços para fazer as manobras. Aí ele acabou errando bastante, e olha só esse erro. Além dele ter dado um nó no ioiô ter que trocar, você vê que são vários segundos que estão rolando aí, que a pontuação dele não aumenta, ele não faz manobras, né? Então, isso também prejudica bastante, né? Às vezes não é só a questão de número de erros, e sim o tempo que você demora para se recuperar deles, que no caso aí foi bem elevado. Várias manobras aí, pessoal, alguns juízes eu acho que não dariam ponto, porque às vezes o ioiô passa por dentro do laço, então eu não sei se isso caracteriza uma interação com a corda, né, entre o ioiô e a corda. Eu atribuo ponto na boa parte das vezes, mas alguns juízes eu imagino que possam não fazer isso. De novo, ele tem uma boa presença, uma boa postura. Eu acho que a sincronia com a música ainda é algo que pode ser aprimorado, certo? Mas em termos de manobras, eu acho que tem boas manobras, manobras originais, manobras complexas que envolvem o corpo inteiro, como vocês conseguem perceber aí, né? Tipo essa daí embaixo da perna, que inclusive usa o pulso e tudo, então isso é bem interessante. E no final ele ainda usa os pés para terminar o combo, o que é bem legal, cai num triângulo. E essa daí provavelmente é a melhor manobra dele, né? Com certeza a assinatura, a marca registrada dele, que é um suicide que ele joga lá em cima e pega com o pé, o que é extremamente difícil. Eu não vi outra pessoa fazer esse tipo de manobra até hoje. Aí, de novo, ele podia fazer mais um combo no final, só que ele acaba errando logo no começo e o combo inteiro acaba não sendo realizado. Então a pontuação dele acaba sendo prejudicada também. Bom, pessoal, analisando aqui, o que a gente pode tirar disso? Lógico, a apresentação ficou muito aquém do que poderia ser pelo número elevado de erros e principalmente pelo tempo que alguns erros demoraram, né? Você viu ali numa hora que a corda embolou no ioiô, ele jogou várias vezes só para conseguir fazer o dorminhoco de volta, ou então quando ele fez um nó, ele demorou para perceber que não dava para desmanchar o nó e pegar outro ioiô, então vários segundos preciosos ali que ele acabou não tendo nenhum ponto, né? Deixando de fazer manobras que ele teria feito. Lógico que o ponto alto do freestyle foi o suicide com o pé, mas ele também tem várias manobras interessantes. Eu acho que talvez o primeiro minuto do freestyle dele talvez tenha sido mais forte no geral, né? Porque depois ele acabou errando bastante, perdendo bastante tempo. E várias vezes a gente percebeu que ele estava no começo do combo, ele errava o começo do combo, e daí ele saía do nó, só que ele não conseguia continuar o combo. Então, de novo, várias manobras que ele simplesmente deixou de conseguir tentar, né? Ele não conseguiu tentar fazer, né? Então, é uma questão aí que a gente pode ver. Aqui na questão das notas, a gente consegue perceber claramente que ele poderia ter tido uma pontuação maior, mas ele teve ali uma execução bem problemática, né? Isso consequentemente afetou o controle. Você até percebe que, ó, em diversidade das manobras, em uso do espaço, né? Ele faz manobras bem amplas, né? Que envolvem as pernas, o pescoço, os braços. Então, questão de presença de palco e uso do espaço é muito bom. Em questão de controle corporal também, para você conseguir fazer aquele tipo de manobra, exige um bom controle corporal, uma boa postura. E a questão do entretenimento também, né? Afinal de contas, são manobras bem diferentes aí que conseguem chamar a atenção do pessoal. Mas aqui fica claro que os dois pontos de melhoria é sempre, né, a questão da execução, né, errar menos, porque isso afeta muito ali o technical execution dele, que ficou bem abaixo do que poderia ter sido, e principalmente, como a gente percebe, pessoal, a questão da coreografia e do uso da música, né? Coreografia e construction ali. Por quê?
Eu acredito que o Marechal faz o seguinte, ele determina quais manobras ele vai fazer e depois escolhe uma música, né? Para você ter uma boa sincronia com a música, o indicado é você fazer o contrário, é você escolher uma música primeiro e depois montar o freestyle, a ordem das manobras em cima disso. E aqui bem interessante de mostrar também o gráfico, pessoal. Veja que até mais ou menos uns 40 segundos a apresentação dele flui bem, com vários pontos, né? Com várias manobras que dão ponto. Só que ali pela metade ele começa a se complicar, demora muito para sair de um erro, né? Que a cordinha embolou. Depois ele demora para perceber que deu um nó e troca de ioiô. Então ele demorou para se recuperar dos erros. Isso fica muito evidente aqui no gráfico, né? Você vê ali que dos 40 segundos até os 100 segundos, mais ou menos, a pontuação não aumenta muito, né, em cliques. Depois, no final, ele acaba melhorando um pouco, mas não tanto, porque ele ainda tem alguns erros, né, então vários combos que ele ia fazer, ele deixou de fazer, ele não conseguiu fazer. Vamos agora ver a apresentação aqui do Gustavo Amaral. O Gustavo que já foi vice-campeão em 2017 e também já foi terceiro lugar em 2019 e 2020 nessa modalidade, embora ele seja mais conhecido pela modalidade 4A. Uma coisa que eu tenho que dizer é que ele melhorou em alguns pontos em relação a 2020 e piorou em outros. Como assim? Em questão de performance, eu tenho que dizer que desse ano ficou muito acima da de 2020. Pelo menos na minha opinião. Acho que a escolha da música ajudou, a postura dele no palco ajudou. Você vê que em pouquíssimos segundos ele já conseguiu a atenção do público, ele já conseguiu se conectar com a plateia, né? Então ele fez um pouquinho de dança ali no começo, que eu achei bem legal. Aí ele acaba errando umas manobras difíceis que comprometem a pontuação, querendo ou não, né? E a gente vai perceber aqui que no caso do Gustavo, ele tem várias manobras, ele tem vários elementos, ele até podia ter uma posição melhor, mas um número elevado de erros prejudicou ele com certeza, né? Então ele usou uma música da Anitta ali, e ao contrário do Marechal, a gente consegue perceber que ele se recupera rápido dos erros, então ele consegue executar, ou pelo menos tentar, quase todas as manobras que ele ia fazer. Alguns hops que ele faz aí, eu tenho até uma mini crítica pra fazer, é que eu sinto que ela não fica tão evidente se ele acertou ou não. Às vezes o ioiô passa do lado da corda e ele já joga pra cima de novo, né? Ou mesmo quando ele acerta, ele não dá uma ênfase grande em alguns hops ali e você fica meio na dúvida se ele acertou ou não. Alguns ali até dá pra perceber que ele acertou, mas alguns eu fiquei na dúvida, pra falar a verdade. Eu acho que isso é uma coisa que pode ser aprimorada, né? Dar um pouco mais de ênfase, uma micropausa ali, pra deixar evidente que você acertou. Alguma coisa assim, de repente sincronizar com a música. E você vê aí várias manobras, vários elementos complicados, né? Vários elementos com um certo nível de dificuldade. Só que assim, ó, erros e alguns erros, né? Vários erros que ele comete aí ao longo da apresentação. Essa manobra aí que ele pegou do Luiz Henrique, do México, né, que ficou bem interessante também. Aí um combo horizontal, que provavelmente foi o melhor horizontal que ele fez no freestyle dele, embora não tenha tantos elementos, né, eu achei legal, mas de novo, vários erros que vão, né, fazendo a pontuação dele não subir como devia. Aí, pessoal, uma sequência que ele ia fazer de hooks, ele acertou os mais fáceis, só que boa parte dos mais difíceis, dos elementos mais difíceis, ele errou, né? Então ele acertou aí aumenta a pontuação dele bastante, de 1 em 1, só que aí ele começa a errar várias manobras difíceis, elementos difíceis, né? Ele acertou ali um 2.5 e errou o 3.0, então a pontuação dele sobe um pouco e cai um pouco. Esse combo no horizontal eu acho que não é tão bom, tá? Não tem muitos elementos, digamos assim, bem difíceis, são uma série de giros, se você parar pra pensar. É até interessante colocar uma manobra de costas ali pra dar um uso do espaço maior e uma pequena variada nas manobras. E aí no final ele acabou errando bastante, né? Então ele terminou aí um pouco abaixo do que ele poderia ter sido. Em questão de performance, eu não tenho dúvida de que ele foi melhor do que em 2020, né? Só que em questão de controle, execução e até mesmo densidade do freestyle nas manobras, eu acho que de 2020 estava melhor, tanto é que ele ficou numa posição acima, né? Ele ficou em terceiro e dessa vez ele ficou em quinto. Então ele melhorou em performance, mas não em questão de consistência. Como eu falei, coisas que eu acho que podem melhorar. Ele melhorou bastante na questão de performance. É lógico que os erros realmente comprometem bastante o nível do freestyle dele, né? Diminuem bastante a pontuação que ele podia ter tido. Mas o que eu posso dizer aqui é que eu gostei bastante da série de manobras que ele usou, mas minha crítica é naqueles hops, né, que às vezes fica difícil de você perceber se ele acertou ou errou. Eu acho que podia dar uma pequena ênfase nesse movimento, né, pra ficar mais evidente para o juiz se ele acertou ou não. Eu não sei, é uma sensação que eu tive.
E as horizontais ali no final, eu achei que era uma coisa que poderia ser melhorado. Ou então, talvez, ao invés de colocar uma horizontal, colocar alguma outra manobra que tivesse mais elementos ali que pontuassem. Ali perto do final, ele errou o bind, que era a parte mais difícil, e o que ele acertou era uma série de giros ali que eu acho que não é tão difícil assim para dar muito ponto. Então, talvez trocar a horizontal e colocar uma manobra normal mesmo, que dê mais pontos, ou então aprimorar o combo horizontal para colocar elementos mais difíceis, pelo menos naquele final ali, podem ser uma boa abordagem. Mas nos evals ali, você percebe que ele teve notas muito boas. Execução e controle até que foi bom, mas ele teve vários erros, então isso podia ser melhor. Ele teve boa diversidade das manobras e, principalmente, ele foi muito bem na questão de performance, né? Você percebe ali notas entre 4,5 e 5 em uso do espaço, coreografia, controle corporal, entretenimento, né, que é o showmanship. Então, em performance ele foi muito bem. Eu acho que incorporar elementos de dança no freestyle foi uma boa ideia, teve uma boa sincronia. E uma coisa que eu reparei é que o freestyle dele podia até ter mais elementos e mais pontos, porque a música, se eu não me engano, tem 2 minutos e 50. De repente, uma música com 3 minutos, com 10 segundos a mais, ele podia colocar alguns elementos a mais e ter uma pontuação ainda melhor. Olhando o gráfico aí, pessoal, olha só. Ali no meio ele tem uma pontuação boa, né? Uma série de manobras que ele consegue fazer ponto. No começo ali, pela marca dos 40, 60 segundos, não é tão bom, porque ele tem vários erros de manobras que ele podia ter acertado, que eram manobras bem difíceis, que eu daria mais pontos. E ali no final, então, depois dos 100 segundos, mais ou menos, se percebe que a nota dele acaba não subindo tanto, né, em questão de cliques, por conta das horizontais que eu falei, que eu acho que não são tão difíceis, e também o número elevado de erros ali na parte final, que fez que a nota dele não subisse tanto na questão dos cliques. Então, essa foi a análise aí do Gustavo Amaral. Nosso próximo jogador aqui que a gente vai ver é o Felipe Fenrich, pessoal. O que eu posso dizer? Foi um freestyle provavelmente o freestyle de maior nível de dificuldade, de maior nível de risco das manobras. Ele começa bem, mas logo em seguida tem uma série de erros ali que já diminui a pontuação dele, tá? Mas ele tem muitos elementos, então muitos elementos que eu dou ponto. Claramente aqui o que pesou, o que faltou, digamos assim, pro Felipe ser campeão brasileiro é a questão da execução, e eu diria também, né, no nível pessoal meu, eu diria que controle. Como assim? Ele encheu de manobra o freestyle dele, o que faz total sentido para você ter uma pontuação elevada nos cliques, só que ele também encheu de erro, como vocês conseguem perceber, ele vai ter vários e vários erros, né? Pelo menos para mim aqui foi o que mais teve cliques negativos, só que pelo menos para mim também foi o que mais teve cliques positivos. Ele colocou muitas manobras, muitos hops, muitas manobras por cima da cabeça que são extremamente difíceis, várias manobras corporais envolvendo o pescoço que são complicadas. Aí, de novo, ó, a mudança de ritmo da música faz ele mudar o combo e jogar uma horizontal. Essa horizontal é muito boa. Eu acho que o ponto alto do freestyle é esse combo aí, que continua, olha só que legal. Ele faz uma transição ali pra manobra em cima da cabeça, que ele acerta, eu acho que quase tudo. E é provavelmente o ponto alto do freestyle, porque é tudo muito difícil, né? Só que, de novo, ele começa a errar bastante e daí isso acaba reduzindo a pontuação que ele podia ter. Manobra embaixo da perna, que eu acho difícil, eu dou 2 pontos. Enfim, muitos elementos clicáveis, certo? Então eu achei isso bem legal, bem interessante no freestyle dele. E muitas manobras difíceis em sequência. Como eu disse pra vocês, na minha opinião, o freestyle mais arriscado aí do campeonato. Infelizmente ele errou essa, então pesou um pouco. Mas logo em seguida ele acerta essa super difícil no pescoço. E esse combo aí, ó, vários elementos que eu dou ponto, né? Apesar dos erros, ele tem vários elementos, muitos deles difíceis, que eu atribuo ponto. O que faltou ali, eu acho, em alguns casos, para que ele possa melhorar no futuro. Olha, muito boa essa daí também. Ele usa muito bem o espaço ao redor dele, então a questão de space use está excelente. Ele usa várias manobras ali na altura da cabeça ou então até acima, o que garante uma pontuação alta, uma amplitude muito boa das manobras. Essa daí é muito boa, eu achei muito bom a ideia dele andar pela lateral do palco enquanto faz o giro corporal para acertar a manobra. Aí ele faz uma manobra que ele já tinha feito antes, parece que tá um pouquinho na horizontal, mas eu não dou muito ponto porque eu acho meio redundante. E aí, ó, manobra de costas que eu também dou ponto, a música mudou o ritmo, ele mudou o combo que ele tá fazendo, o que é muito bom. Só que lógico, muitos elementos ali que ele acabou não conseguindo fazer, aí uma pequena penalidade.
pelo número elevado de erros, né? Ele se recupera rápido, e ele tem muitas manobras, mas ele também erra bastante. E aí é interessante, olha esse finalzinho, pessoal. Olha só, ele caiu num triângulo ali, ele não conseguiu sair, deu nó no ioiô. Só que, ó, pra disfarçar, o que ele fez? Ele simplesmente pegou o ioiô e não jogou de volta. O ioiô provavelmente terminou com um nó, pelo que eu percebi ali, mas ele não deixou isso aparente pra não perder ponto. Então tem isso também, a gente tem que usar uma malandragem nos campeonatos pra não deixar evidente os nossos erros ali. Se ele tivesse arremessado o ioiô de novo ali, antes de terminar a apresentação, e fosse notório ali que ele tivesse um nó, ele poderia perder 3 pontos, certo? Então vamos olhar aqui a questão das notas, pessoal. Ele teve uma penalidade ali, mas acho que isso não prejudicou tanto ele quanto a questão dos erros. Por mais que execução e controle ali até que esteja bem nos evals, você vê ali que o Technical Execution não foi tão alto quanto podia ter sido pelo número elevado de erros. Se ele tivesse feito um freestyle com menos erros, né, ele podia ser até campeão brasileiro, não tenho dúvida de que potencial para isso ele tem e já não é de hoje. Então, boa coreografia, mas o que chamou a atenção aqui foi o uso do espaço e o controle corporal. Várias manobras que ele usava o pescoço, embaixo da perna, né? Manobras que eram bem amplas. Isso foi muito bom, foi o ponto alto do freestyle dele, inclusive. Mas eu acho que para ser campeão brasileiro, o que falta para ele é consistência. E como ele coloca muitos elementos arriscados, um em sequência do outro, eu acho que é natural ter esse número elevado de erros, porque provavelmente foi o freestyle mais difícil. Só que eu fico pensando como seria se ele trocasse algumas manobras ali que eu achei redundantes, né? Ele fez um combo no começo ali que era por cima da cabeça, que eu achei meio repetitivo em relação ao que ele fez no meio, que eu falei que era o ponto alto do freestyle. Ele fez 2 vezes uma manobra embaixo da perna. Se ele trocasse alguns elementos ali que são muito difíceis que ele erra, de repente para algumas manobras até um pouquinho menores mesmo, que ele conseguisse ser mais controlado e acertar, né? Talvez manobras até mais normais, digamos assim, eu acho que ele poderia até aprimorar a nota dele e ter uma pontuação ainda maior. Para mim, ele teve uma pontuação altíssima, mesmo com um número elevado de erros. Mas com certeza os erros pesaram bastante, e se ele tivesse feito esse freestyle e errado menos, ele já podia ter vencido esse ano. E uma coisa também que eu acho que pode ajudar ele é que nos critérios ali eu acho que coreografia não foi tão bom, porque ele socou de manobra muitas e muitas vezes. Talvez escolher uma música que tenha algum momento marcante para ele conseguir, digamos assim, fazer aquela micropausa que eu falo, justamente para mostrar que ele tem um controle corporal e mostrar que ele tem ali uma execução e Nossa, faltou a palavra aqui. E também mostrar que ele tem uma boa coreografia, era essa a palavra. Eu acho que de repente usar alguma manobra e fazer uma pausa específica, assim, ao invés de simplesmente ir direto de um elemento para outro, pode ajudar ele não só na questão de errar menos, como também em melhorar a coreografia, né? Então, é uma questão aí que eu achei interessante mencionar. Olhando o gráfico dele, você percebe que ele teve altos e baixos ali, ele começou bem, teve vários erros, depois ele subiu bastante, foi de certa forma constante, né? Ali pela marca dos 100 aos 120 segundos ali, na segunda metade do freestyle, parece que não sobe tanto a pontuação dele, mas mais pro final ele sobe bem a nota e tem várias manobras ali bem interessantes, que ele faz girando o corpo, de costas, e claro, as manobras por cima da cabeça, que são muito difíceis. No geral, dá pra perceber que ele tem muitas manobras que a pontuação dele sobe muito, mas 26 erros ali que eu dei com certeza pesam bastante no fim das contas. Vamos agora pro próximo jogador, que sou eu. O que eu posso dizer, pessoal? Vou falar um pouquinho mais da minha experiência aqui enquanto deixo os pontos rolando. Eu fiquei em segundo lugar e eu acho que eu errei mais do que eu precisava ter errado. E uma coisa que nunca tinha acontecido que aconteceu dessa vez foi: eu comecei com o combo errado, tá? Eu acho que eu não estava devidamente concentrado, eu comecei com um combo diferente do que eu devia fazer, né? Felizmente isso não impactou muito a nota, porque logo em seguida eu fiz o combo que eu queria fazer. E assim, eu acho que no começo o que eu tentei fazer foi não ter uma sincronia boa com a música, então só deixar a música de fundo e fazer muitas manobras que dão ponto. Então acho que o começo ele foi bom pra mim no sentido de cliques, né? Depois eu começo a sincronizar um pouco mais, né? A música muda de ritmo, eu mudo o combo que eu tô fazendo. Eu acabo usando um combo de braço ali, como vocês conseguem perceber. E quando a música dá alguma batida específica mais forte, eu tento fazer alguma manobra mais intensa justamente para combinar, certo?
Então aí eu faço minha manobra de embaixo da perna, alguns elementos aí. A música acelera, eu tento fazer um combo mais acelerado, infelizmente eu acabo errando boa parte do combo. Nem dá tanto ponto, né, esses combos rápidos hoje em dia, mas é só pra sincronizar mais com a música e ter uma diversidade das manobras, né. E aí, a música vai pro refrão, eu vou pra minha horizontal. Isso é bem comum, pelo menos pra mim, quando eu monto um freestyle, que é, quando a música vai pro refrão, eu vou pra manobra horizontal, tá? É uma coisa que eu costumo fazer. Aí, pessoal, aí pegou bastante. Manobras que eu daria 2 pontos, por exemplo, essa manobra no pescoço, eu errei, então isso prejudicou muito a pontuação no fim das contas. Aí também, nesse combo que eu vou fazer, tem uma manobra que eu giro o corpo e tento pegar o ioiô de costas e erro também, e isso pesa muito. Essa era a manobra que eu mais queria acertar, fiquei bem chateado de ter errado ela, pra ser sincero. Aí eu acho que eu acabei colocando esse um elemento a mais pra compensar e eu acabei acertando por sorte, mas não é indicado fazer isso. Aí deu um mini branco, eu esqueci o que eu ia fazer, então eu acabei errando. Aí eu acabo ajoelhando justamente para ter uma intensidade maior da manobra e combinar com a música e também ter um uso do espaço melhor. Aí pesou bastante porque eu tive que recomeçar o combo, eu errei essa manobra no horizontal, né? E tive que começar ali da metade para frente. E, enfim, pessoal, eu acho que eu tentei ter uma boa sincronia com a música, mas é aquela coisa, os erros pesam. Aí eu tentei ter uma boa sincronia com a música, errei algumas coisas, essa parte não estava exatamente no freestyle e eu acabei errando, né? Aí é um ponto que eu não acabo perdendo um pouco a sincronia com a música, mas eu coloco vários elementos para aumentar a questão da pontuação em Technical Execution. E aí, de novo, a música dá uma acelerada e eu tento mudar o combo e também usar minha postura no palco para combinar com o ritmo da música. Então, com uma música com um rock mais pesado, eu acho que faz sentido eu me ajoelhar em algumas manobras ali, ter uma intensidade, pelo menos na apresentação. A ideia era fazer uma apresentação mais intensa. Isso aí não estava na coreografia, eu coloquei e errei, e aí no final eu consegui acertar e sincronizar com a música. O pessoal gostou, eu até saí satisfeito e feliz considerando a adrenalina do palco, mas em retrospecto agora eu errei muito mais do que eu estava errando nos treinos. Eu tive aí acho que 17 erros e em casa eu acho que eu estava errando cerca de 10. E o que pesou bastante, vamos lá, olhando a nota aqui, eu até tive uma pontuação boa no geral, mas o que pesou claramente foi os erros nas manobras que eu daria mais de um ponto. Como eu falei pra vocês, a manobra ali no pescoço pesou bastante, a manobra de costas que eu errei pesou bastante, a manobra que eu jogo na horizontal depois, eu tenho que recomeçar o combo, pesou bastante. Eu não fiquei tão longe do primeiro colocado, que a gente vai ver em seguida, que é o Daniel Borges, mas acho que isso decorre dos erros que eu tive que foram em manobras difíceis. A gente vai ver depois no Daniel Borges, que ganhou, que ele errou manobras, digamos assim, entre aspas, fáceis, né? Manobras menos difíceis, digamos assim, e as mais difíceis ele acabou acertando. Eu fui meio que o contrário, né? Aquele combinho ali de frontal que eu faço, eu acertei. Várias manobras mais simples eu acertei, mas as que valiam mais pontos e eram mais difíceis eu acabei errando, tá? Como eu foquei muito na questão de performance, eu até tive bons nivels aqui na questão de uso do espaço, coreografia, construção do freestyle, showmanship, né, que é o entretenimento do público. Body control eu acho que foi muito beneficiado por eu usar manobras corporais e, digamos assim, fazer aquela micropausa que eu falo, ao invés de simplesmente correr de um elemento para o outro, né? E também a questão de se ajoelhar no palco, eu acho que ajuda você a dar ênfase em alguns elementos, né? Dependendo da música, isso combina, no meu caso eu acho que combinou. Mas aqui o ponto fraco foi a questão da Technical Execution, que podia ser mais alto, porque eu errei várias manobras difíceis, e isso prejudica até que bastante a pontuação final, e também na diversidade das manobras. O que acontece? Eu fiz algumas variações de um mesmo elemento, como assim? Eu fazia um elemento, daí eu fazia meio que a mesma coisa na horizontal, daí eu fazia meio que a mesma coisa de costas. Era elemento diferente para eu caracterizar o clique, mas não para ter uma diversidade das manobras, sabe? Eu fazia de costas, eu fazia na horizontal e fazia de maneira normal, meio que a mesma coisa. Então, eu tenho que aprimorar muito isso e, claro, acertar as manobras difíceis, tá? Isso é bem importante também. Olhando aqui o gráfico, eu até que tive um começo bom, depois ali pela marca dos 80 a 100 segundos, você vê que a nota não sobe tanto, né? Os cliques não sobem tanto por conta dos erros que eu tive em manobras que eu queria provavelmente 2 cliques, né? A do pescoço que eu falei, a horizontal que eu errei, a de costas que eu errei também, isso acabou pesando um pouco contra mim, certo? Mas
No geral foi até que constante, eu acho que no final ele até que foi uma boa, porque eu tive poucos erros na etapa final e várias manobras clicáveis, digamos assim, né? Mas eu acho que foi até que constante, eu consegui equilibrar bem o freestyle. Não tive um momento muito crítico, muito crucial de erros ali, mas, né, claro, sempre dá pra melhorar, como nos aspectos que eu falei. E agora a gente vai pro freestyle do ex-campeão brasileiro, pelo menos ex até o momento, Daniel Borges, que ganhou de novo aí pelo 6º ano a modalidade 1A. Ele começou bem mal, eu devo dizer isso. Eu acho que do top 5 ele teve o pior começo, né? Eu tenho quase certeza disso. Ele começou com vários erros, ele até acertou algumas manobras difíceis, mas muitos erros que ele conseguiu se recuperar rápido, mas errava de novo logo em seguida, né? Como vocês conseguem perceber aí. A apresentação mal começou e ele tá com um número até que elevado de erros. Então, como eu disse, do top 5 ele teve o pior começo, né? Não pelas manobras que ele fez, mas sim pelo número elevado de erros. Então, a gente vê ele tem manobras, ele tem técnica, ele tá com um estilo a cada ano mais complexo. Se você for comparar, por exemplo, esse freestyle com um de 2015, 2016, que foram freestyles bem melhor executados, né, com menos erros, aqueles freestyles lá de 2015, 2016, 2017 também, eram com manobras bem mais simples, bem mais básicas, digamos assim. Agora ele tá com uma série de elementos mais complexos e ele não tá jogando tão rápido quanto antes, justamente para ter esses elementos mais complexos. Aí interessante, você percebeu que ele fez uma manobra e teve uma micropausa justamente para dar uma ênfase no elemento que ele fez? Isso ajuda ele a ter um controle, ajuda ele a ter um controle corporal e ajudou ele também a ter ali uma sincronia com a música boa. Aí foi o ponto alto do freestyle, pelo menos nessa primeira metade. Os metacombos dele fluem muito bem, né? Muitas manobras em sequência que eu dou clique, isso aumentou muito a nota dele, né? Então, aí um combo frontal dele, que ao invés de ser um combo frontal mais rápido que ele costumava fazer, é um mais lento, mais técnico, com elementos mais complexos. E aí ele começa já a melhorar a pontuação dele. O combo de braço para dar uma variada, mas infelizmente ele teve vários erros nesse combo de braço, então a pontuação dele não aumentou tanto nessa parte, né? Teve vários errinhos aí. Ele se complicou algumas vezes no meio do combo, daí ele teve que parar e ir direto pro combo seguinte. E a partir daí eu acho que é só coisas boas pra falar, porque ele acertou essa manobra super difícil. Eu acho que isso ajudou ele a ter uma confiança no palco e começar a errar menos em seguida. É legal no combo horizontal dele que ele tá bem melhor do que antes. Eu acho que ele tirou alguns elementos desnecessários que não davam tanto ponto, então ficou melhor. Manobra super difícil, que eu dou 3 cliques aí. Outra manobra difícil, tá vendo? Ele faz muitas manobras difíceis e quase todas ele acerta, né? Aí ele acabou errando uma coisinha, mas ele se recupera rápido. E como eu falei, ele teve vários erros no começo, mas erros em manobras que não eram tão valiosas em termos de pontuação. Aí você percebe, várias manobras difíceis que ele erra, mas ele acerta logo em seguida. Então, isso acabou beneficiando a pontuação dele. Lógico, uma apresentação assim podia se beneficiar muito de menos erros, mas olha isso daí, ó. Mesmo quando ele quase erra, ele acerta o que caracteriza o clique. E esse finalzinho é excelente, só com manobra difícil uma atrás da outra, e ele acertou quase tudo. Então, sem dúvida alguma, os 30 segundos finais ali foi o ponto alto do freestyle dele. Olhando aqui a pontuação, pessoal, vamos ver o que a gente pode aproveitar disso aqui. Em Technical Execution ele teve a pontuação máxima, né, para os juízes oficiais, ele teve a maior quantidade de cliques, aqui para mim também. E por mais que ele tenha muitos erros na primeira metade, ele se recuperou depois e ele acertou os elementos difíceis. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode ter de aprendizado, que ao invés de simplesmente tentar fazer uma série de elementos fáceis um atrás do outro, às vezes errar um pouco mais, mas colocar elementos mais difíceis e mais arriscados, se você conseguir ser consistente e acertar boa parte deles, isso pode te ajudar, né? Então, eu acho que se arriscar um pouco mais pode ser uma boa, né, para quem quer ter uma pontuação melhor. O Felipe fez muito isso, pelo menos para mim ele clicou muito, só que ele teve vários errinhos no meio do caminho também. O Daniel, ele teve errinhos em elementos mais fáceis, digamos assim, só que manobras mais difíceis ele acertou quase todas. Então, principalmente aquele final foi muito impactante. Execução e controle ficou um pouquinho comprometido por conta, é claro, dos erros que ele teve na primeira metade, mas eu achei interessante que ele teve um bom uso do espaço, ele explorou muito bem o palco, né? Ele teve uma empatia muito boa com o público, né? Por mais que a coreografia em si não tenha sido nota 10, né? Ele não tenha tirado nota máxima em coreografia, foi uma boa coreografia,
né? Só que destaca pra mim aqui a questão do showmanship, que ele usou bem, explorou o palco, né? Ele fez manobras no pescoço, ele teve um bom uso do espaço e principalmente ele interagia com a plateia entre um combo e outro, né? Ele dava pra perceber claramente que ele estava se apresentando e não apenas jogando ali pra ele. Então isso é uma coisa bem interessante, né? Explorar as laterais do palco, a profundidade do palco para você se apresentar e fazer as manobras e também interagir com a plateia. Eu acho que em questão de showmanship, ele teve, na minha opinião, o melhor showmanship foi dele. Não a melhor coreografia com a música, mas o melhor showmanship foi dele, né? Justamente porque ele conseguiu interagir bem com a plateia. Isso garantiu que ele tivesse uma boa pontuação ali nos evals, né? Apesar dos erros, ele teve muita manobra difícil que ele acertou e isso fez com que ele se consagrasse hexacampeão brasileiro de ioiô da modalidade 1A. Olhando aqui o gráfico, pessoal, você percebe ali que até os 20, 30 segundos a pontuação dele não foi boa. Muitos erros mesmo que consumiram com a pontuação dele. Ali perto dos 80 segundos você viu que a pontuação dele aumentou bastante por conta daquela sequência de meta tricks, né, que são aqueles elementos que fluem muito bem de um para o outro para dar uma pontuação melhor. E depois ali acaba não subindo tanto, alguns erros, e ali na reta final, ali bem no finalzinho, você percebe que dá uma guinada na pontuação dele, justamente porque ele acertou quase todas as manobras que ele queria fazer, que eram de alta dificuldade. Então, sem dúvida alguma, o começo dele não foi muito bom, mas ele teve ali pela metade uma sequência ali que realmente dá muito ponto, ali na marca dos 80 segundos, e o finalzinho também foi o ponto alto, que ele acertou praticamente todas as manobras difíceis que ele ia fazer, e isso deixou ele em primeiro lugar. Aqui, pessoal, analisando a tabela completa, o que eu posso dizer? Foi um nível elevado esse ano, eu acho que foi um dos níveis, foi um dos campeonatos com um nível mais alto que eu vi, né, desde que eu comecei a participar em 2018. O Daniel ganhou porque ele teve muitas manobras difíceis e ele acertou boa parte delas, né? O Felipe, ele acertou muitas manobras difíceis, só que ele errou muitas também, né? E então isso prejudicou a pontuação dele e fez ele ficar em terceiro. Mas eu acho que ele tem tudo para dar trabalho aí nos próximos anos, com certeza um seríssimo candidato a ganhar também. Eu fiquei em segundo e por mais que eu tenha errado menos que o Daniel e menos que o Felipe, né, o que prejudicou eu que foi que eu acertei manobras fáceis, que não eram tão arriscadas, e errei manobras difíceis que me dariam mais pontos, né? Então, sem dúvida alguma, isso me distanciou ali de uma possível primeira colocação. O Bernardo, ele tem manobras incríveis, manobras muito complexas, mas ele ficou fora do top 3 por conta de uma performance. Eu acho que a escolha da música pode ajudar ele na próxima a ter uma música com mudanças de ritmo e algumas batidas mais definidas para ele conseguir sincronizar e ter uma empatia com o público. Né? O estilo dele é um pouco mais lento e ele demora um pouquinho para mudar de uma manobra para outra, de um combo para o outro, mas acho que isso faz parte de usar uma corda maior e com manobras mais complexas. O Gustavo ficou em quinto, e por mais que ele tenha uma performance excelente, talvez a melhor ali no geral, uma das melhores, ele pecou muito em technical execution. Então, melhorar os horizontais, melhorar a questão da execução, né, de errar menos, isso com certeza vai ajudar ele se ele conseguir manter essa performance. O Guilherme Fragoso, ele teve uma execução excelente, a melhor execução do campeonato, disparado, só que faltou para ele um pouco de, como eu posso dizer, de se arriscar um pouco. Vocês viram, o Daniel ganhou porque ele acertou manobras muito arriscadas. O Felipe ficou em terceiro, ele alcançou o top 3 porque ele fez uma série de elementos, vários deles arriscados. Então, talvez o Guilherme Fragoso, para melhorar, talvez seja questão de abdicar um pouco da execução, porque como vocês viram, execução ali, o Daniel, o Felipe erraram bem mais, mas a pontuação deles em execução não ficou muito atrás do Guilherme, né? Então acho que tá pesando mais fazer manobras mais difíceis e mais arriscadas do que propriamente uma execução excelente, né? O Hideki, ele montou o freestyle de última hora, então não posso comentar muito, mas ele jogou bem, acho que foi um dos melhores freestyles dele dos últimos anos, pelo menos de 2018 pra cá. Faltou um pouquinho de sincronia com a música, faltou um pouquinho de body control para ele melhorar ali na questão de dar uma ênfase nos elementos que ele está fazendo. O Ricardo Marechal, que ficou em oitavo, com certeza conseguiria uma pontuação melhor se ele se recuperasse mais rápido dos erros, né? Várias manobras ali, ele demorou para se recuperar dos erros, isso foi um problema, né? O Rafael Yuri, ele ficaria pelo menos 2 posições na frente se ele não tivesse dado nó no ioiô, né? Eu acredito que ele acertando aquele final ali de costas, que dá uma pontuação legal,
acertando melhor as horizontais ali, que foi a parte do final, né? Eu com certeza ele ficaria numa posição melhor. Por mais que ele tenha ficado em nono lugar, eu realmente acho que ele consegue posições melhores daqui pra frente. E a gente consegue perceber, pessoal, que a maior diferença de pontuação é do nono pro décimo, né? 51,2 para 25,5. Qual que é a diferença, pessoal? Isso aí é o que a gente percebe da diferença entre um freestyle montado e um freestyle que não foi montado. O Lucas Red, ele teve vários erros e principalmente muitos elementos repetidos, né? Ele não explorou o palco, eu acho que ele não estava esperando se classificar, né? Ele não tinha montado nada, então isso fica evidente na pontuação, né? E isso explica a diferença ali de pontuação, tá, pessoal? Mas no geral eu achei que foi um campeonato muito bom em questão do nível. Claro, tem que melhorar a questão da execução, a maioria das pessoas, né? Alguns têm que, de repente, tentar colocar mais elementos no freestyle, ou então colocar elementos mais arriscados, né? É importante que a gente escolher uma música, né? A escolha da música é fundamental para você ter uma performance em geral boa, tá? E também você conseguir se recuperar dos erros, né? Digamos assim, o Hideki e o Marechal, por exemplo. O Hideki ficou um pouco na frente porque ele se recuperou mais rápido dos erros. O Marechal, ele até podia ficar na frente, mas ele teve erros ali que ele demorou muito para se recuperar, certo? O Rafael Yuri teve a questão da execução, que sempre pode melhorar, certo? O Bernardo pode melhorar na escolha da música, como eu falei. O Felipe, se ele errar menos, ele ganha, né? Basicamente é isso. O Daniel, ele teve vários erros no começo, mas ele conseguiu uma apresentação muito equilibrada, muito balanceada, que permitiu ganhar, certo? Eu errei manobras difíceis, então eu tenho que focar em treinar e melhorar manobras difíceis, né, para garantir que eu vá acertar na hora H. E enfim, pessoal, essas foram as minhas análises aqui mais aprofundadas que eu podia fazer a respeito do Campeonato Brasileiro de Ioiô, a modalidade 1A. Beleza, pessoal? Por esse vídeo eu fico por aqui, espero muito que vocês tenham gostado. Deu trabalho para fazer esse vídeo, eu já tô até cansado de falar, mas enfim, pessoal, um grande abraço e até a próxima.